Tem alguém que não gosta, né, Miriam? Pipoca gourmet, tá lá, eu acho que é leitinho, só leitinho ou tem de Nutella? Só leitinho? Isso, pessoal, então você pode comprar. Se você não gostar, você pode me entregar, que eu vou dar para minha esposa, que ela come todas aquelas que estão lá, assim, ó. Todas. Ela não deixa sobrar nada, tá? Então vocês podem adquirir, que ela vai abençoar. Beleza, pessoal? Graça e paz, eu queria convidar vocês a abrir comigo, abra a Bíblia de vocês, você que está em casa, vamos abrir a Bíblia, eu prometo ser bem breve. Abra comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, para nós meditarmos. E, pessoal, se você tiver uma caneta, um papel, marque aí, anote. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Esse texto, ele é muito interessante. Eu estava meditando, né? E às vezes a pergunta às vezes a gente tem aquela preocupação de não apenas falar e nem apenas ter aquele desempenho como pastor de falar a palavra de Deus, mas a preocupação Senhor, o que o Senhor tem para ministrar o nosso coração? E esse texto já tem falado muito comigo nesses dias. Eu tenho certeza que vai falar com você. O apóstolo Paulo já estava no final do seu ministério. Paulo estava preso ali numa masmorra ali em Roma. E ele começa a dizer assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida ao templo da minha partida está próximo. Paulo já sabia. Paulo foi abandonado. Paulo, ele se sentia sozinho. Paulo se sentia traído. Um sentimento ali no coração dele já tomava conta. Então ele fala: olha, eu já sei que está chegando perto da minha partida, eu sei que os últimos minutos, a cortina da vida já está se fechando diante de mim. E de repente ele escreve assim, combati o bom combate, terminei a carreira. Ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, a carreira e guardei a minha fé. Ele fala sobre isso, é um texto assim muito bonito, né? Que a gente lê, a gente ouve, fala que ele combateu, ele lutou, o momento da partida dele já estava próximo. E aí ele começa a dizer no verso 8: agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele fala: eu sei que Deus tem preparado algo maior, Deus tem preparado coisas grandes para a minha vida. Mas eu não quero pregar sobre essa parte do texto. E a nossa pregação nessa noite vai ser a partir agora do versículo 9. E nós vamos meditar em cada versículo que ele fala. Ele fala para Timóteo, fala assim: procura vir logo ao meu encontro. Pode continuar? Pois Demas, amado este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. 11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. 12. Enviei Tíquino a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro ou o ferreiro, algumas traduções falam que é o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez comigo. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente a nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos colocado onde as águas são agitadas. E que essa noite, essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma, do nosso espírito. Que essa palavra, meu Deus, ela produza frutos dentro de nós. Tira de nós, meu Deus, toda angústia, toda tristeza, toda decepção. Mas que nessa noite, nossa fé, ela seja alargada, aprofundada, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu coloquei o título dessa palavra hoje. Quem está lá no Data Show, coloca aí para mim: Conselhos do apóstolo Paulo. É tão interessante, pessoal, porque o apóstolo Paulo, ele já estava no final do seu ministério. Ele sabia que a morte já estava batendo a sua porta. E mesmo assim, ele dá 7 conselhos para Timóteo.
E se você prestar atenção, a partir do verso 9 até o versículo 16, ele começa a dar alguns conselhos para Timóteo. E algumas pessoas falam assim: se conselho fosse bom, o que as pessoas falam, gente? Nada, né, pessoal? Mas quando você ouve e segue os conselhos daqueles que já viveram, aqueles que desbravaram, e às vezes você sentar, eu gosto muito, né, de sentar com as pessoas que tiveram uma experiência de vida maior, e você vê essas pessoas contarem as suas histórias, e às vezes nos dá alguns conselhos: olha, não faça isso. Quantas coisas nós poderíamos fazer de forma diferente, e poderemos também, e pode também evitar tantas coisas ruins na nossa vida, se nós seguíssemos alguns conselhos. A gente olha para os nossos pais, né, e pai, mãe, avós, e eles falam: olha, não faça isso. Ele vai: não sabe de nada, não conhece nada da vida. Mas quantos erros nós poderíamos evitar? E o apóstolo Paulo, ele começa a dar alguns conselhos aqui para Timóteo. Timóteo aqui era um rapaz, provavelmente Timóteo tinha aqui uns 18, 20 anos. E ele, muito preocupado com Timóteo, fala: Timóteo, que nessa vida eu quero te dar alguns conselhos. Pessoal, vamos pegar esses conselhos e colocar em prática na nossa vida. Conselhos simples aparentemente, mas que faz toda a diferença. E o primeiro conselho que eu vejo aqui, queridos, olha só, ele aconselha a buscar companhia. Procura vir ter comigo depressa. O grande apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu não quero ficar sozinho. E às vezes as pessoas, elas têm a tendência a se isolar, porque é a pessoa que se isola. Eu fico vendo, né, nós tivemos aí o setembro, né, o setembro amarelo, e nós contamos aqui a história, por que é amarelo. Não sei quem estava aqui na rede, que eu expliquei aqui daquele rapaz, que eu esqueci o nome, que ele tinha um Mustang amarelo, né, e ele mexia com mecânica, ele tinha 17 anos de idade e tal, e esse jovem, ele reformou todo aquele Mustang e tal, e depois de alguns dias encontraram ele sem vida dentro daquele carro, porque eu vou usar algumas, porque dependendo da palavra que eu falar, a live pode cair, tá? Vocês entenderam, pessoal? Então ele intentou contra a sua vida, todos entenderam? Porque tem palavras que hoje a gente não pode usar, porque senão cai. E aí o que acontece? Ele tirou. Então, por causa desse rapaz, acho que é no ano de 2003, então os amigos dele, por causa desse carro amarelo, fizeram algumas fitinhas e alguns cartãozinhos, e nesse cartãozinho estava escrito assim: se precisar de ajuda, peça. E colocaram uma fitinha amarela. Essa fitinha amarela era por quê? Para simbolizar o carro dele. E quantas pessoas hoje podiam estar no nosso meio, pessoal, se tivesse pedido ajuda? Mas as pessoas se isolaram. As pessoas se isolam. Às vezes a gente deixa de confiar nas pessoas, pessoas verdadeiras, amigos de verdade. Então a própria palavra de Deus, eu falo como cristão, pessoal, estarmos juntos é uma questão de sobrevivência. Estarmos juntos, buscar conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselhos ali, a sabedoria. Às vezes nós não temos problema. Essa semana mesmo, uma pessoa me procurou, falou: pastor, eu quero conversar com você. A hora que terminou, eu orei e falei: eu vou orar com você, meu irmão, mas o meu conselho hoje para você você vai buscar ajuda com um profissional da saúde. Eu posso te ajudar aqui espiritualmente, mas você precisa urgente de um profissional da saúde para te ajudar. E às vezes os pastores, quando eu falo pastor, às vezes eles acham que tem resposta para tudo, e nós não temos resposta para tudo. Vai buscar um profissional. Eu vou te ajudar aqui de uma forma, mas você precisa de alguém. A palavra diz no Salmo 133, ó, quão bom e agradável é estarmos juntos. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. E ele fala: olha, que desce até as suas ordas, até as suas vestes, porque ali o Senhor derrama da tua bênção e da sua vida para sempre. Quer dizer que quando nós estamos caminhando juntos, ali naquele ambiente, há um ambiente profético.
Eu gosto muito, e não tem como eu fugir disso, eu gosto muito de citar aquele paralítico no tanque de Betesda. A Bíblia diz que de tempos em tempos o anjo descia em João capítulo 5, e as águas eram agitadas, o primeiro que entrava na água era curado. Aquele homem ficou 38 anos ali, e nada aconteceu na vida dele. E quando Jesus chega naquele tanque e fala assim: o que você quer? Ele falou assim: olha, eu não tenho ninguém que me coloca na água. Agora eu fico pensando, cadê a esposa, cadê os filhos, cadê o pai, cadê a mãe, cadê os amigos? Se esse homem não caminhasse sozinho, talvez ele tinha ficado ali naquele tanque apenas 1 hora, talvez ele tinha ficado apenas 30 minutos, talvez tinha ficado apenas 1 dia, 1 mês, mas ele fala assim: eu não tenho ninguém que me coloca na água. E eu costumo dizer, pessoal, que com quem você anda pode abrir portas ou fechar portas. Ali no livro de Reis, capítulo 3, conta a história de que havia uma guerra ali de 3 reis, e havia um homem chamado Jorão, e Jorão se desespera tal, porque esses reis vinham contra a vida dele. Então ele procura um homem ali, um profeta. Então ele fala ali, chega até Josafá, e Josafá fala assim: vamos procurar Eliseu. Eliseu significa solução. Olha, vamos bater na porta ali de Eliseu, porque tem um profeta. E quando ele bate lá na porta de Eliseu, Jorão, Eliseu fala assim: olha, eu não sei quem é você, eu não te conheço, mas eu conheço Josafá. Por causa de Josafá, eu vou te receber na minha casa. Então quer dizer que com quem você anda pode abrir portas na sua vida, ou pode fechar portas na sua vida. Então, com quem você tem caminhado? Tem um ditado popular que não é bíblico, mas ele é muito certeiro, que diz assim: diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. E algumas pessoas falam: está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas a Bíblia fala assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Então fala: não, mãe, tem nada a ver. Tem, pessoal. Com quem você anda pode abrir portas ou fechar portas. Eu vou falar por mim. Às vezes eu estava lá em casa, o telefone tocava, alguém lá de São Paulo me ligava, o Serginho falava: Elton, aí tem um discípulo meu que está indo para Brasília, ele precisa descansar, ele pode ficar na sua casa? Eu não conheço quem que era a pessoa, mas eu conheço o pastor Sérgio. E por causa do pastor Sérgio, eu abri a porta da minha casa, e essas pessoas ficavam lá. Às vezes você não conhece a pessoa, mas de acordo com a recomendação da pessoa. Então, com quem você anda, pessoal? Com quem você caminha? Então é tão importante, né? Ele nos aconselha a buscar companhia, tanto que ele fala: procura vir ter depressa comigo. Não se isole, pessoal. Uma das armadilhas do diabo é afastar para ceifar. Você já viu quando está aquele bando, né? Não sei se você já assistiu aqueles documentários da Discovery ali e tal, que tem aquele bando ali de repente de servos ali, e de repente chega o leão, e aí você começa a perceber que eles começam a dispersar um para um lado, um para o outro, e quem é que fica? Fica os filhotes, e fica o quê? Os doentes, e os velhos, né? Aqueles que já estão mais difíceis de caminhar. Então são as presas fáceis. Mas você pode ver que a hora que o bando volta, pessoal, tudo muda de história. Eu já vi, né, não sei se você já assistiu, de repente toda aquela história caminha de uma forma diferente. Quer ver outra coisa que eu coloquei? Olha só que interessante. Olha só, não fazer registro de mágoa. Às vezes nós ficamos magoados, pessoas estão presas ao passado. Hoje nós vivemos aí as doenças psicossomáticas. Ah, mas há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Tem pessoas que começam a registrar, né, nas caixinhas ali, guardar mágoa, ressentimento. Pessoal, nós somos machucados todo dia e nós machucamos pessoas. A forma que nós falamos. E aqui diz assim, ó: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica.
Aqui ele fala, olha, Demas que caminhava, alguns falam que ele foi para a terra onde o filho pródigo foi. E aqui ele não tem um registro de mago, ele fala, olha, e me abandonou. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Mas uma coisa interessante, pessoal, quando a gente guarda o nosso coração, a palavra de Deus diz assim: tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Talvez uma das coisas mais difíceis da nossa vida é nós guardarmos e não ter registro dessas coisas. Você saber viver dessa forma, um coração perdoador. Eu acho que é Charles Chaplin, alguém pode me corrigir, ele fala que a falta de perdão é como você tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Sabe, perdoar. Eu lembro um dia que eu fui fazer uma visita no hospital, e quando eu cheguei naquele hospital, era uma senhora, eu peguei na mão dela para nós estarmos orando, e naquela hora eu lembrei ali da passagem ali de Mateus capítulo 6, e algo falava assim, pede ela para repetir essa passagem, e era ali a oração do Pai Nosso. Eu pensei, a gente não tem o hábito, né, de repetir esse trecho das Escrituras, mas eu peguei na mão dela e falei assim, a senhora conhece a oração do Pai Nosso? Ela falou, conheço. Eu falei assim, então vamos repetir essa oração? Ela falou, vamos. E nós começamos a ler, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, o pão nosso de cada dia. E quando chegou na parte, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, aquela senhora travou. Ela travou a boca, ela travou as mãos, e ela não conseguia repetir, porque na verdade aquela enfermidade que ela estava vivendo, era uma mágoa, um ressentimento ali do seu esposo. E depois que ela descobriu que o esposo tinha uma outra família, tinha outros filhos, ela não conseguia perdoar aquele homem, e nem perdoar os seus filhos que sabiam. E aquela senhora desenvolveu várias enfermidades psicossomáticas dentro dela, e ela travou, e o coração dela endureceu naquela hora, e aquela senhora falava, eu não consigo liberar perdão. Sabe, queridos, às vezes o perdão, eu já vi muitas pessoas falar, não, perdoar, esquece. Pessoal, perdão não é esquecer. Perdão é você lembrar daquela situação sem dor. Você já viu quando você tem uma cicatriz, pessoal? Eu tenho uma cicatriz nesse braço, e eu lembro que é uma coisa tão interessante, pessoal. Eu tinha caído, né? Eu caí, quebrei esse braço, eu tinha 14 anos, eu quebrei, passou 10 dias eu caí e quebrei esse. Agora vocês imaginam que jeito que eu fiquei. Depois passou 15 dias, eu caí, bati o cóccix e quebrei o cóccix. Mas esse braço aqui, pessoal, o meu pulso, meu punho, né, encostou aqui no meu cotovelo, porque meu braço virou. Pastor, doeu? Não, doeu não, pessoal, não doeu. E aí toda vez que eu passava, porque eu lembro que aí eu fui para o hospital, eu quebrei, era por volta das 2 horas da tarde, eles foram engessar meu braço, era 11 horas da noite, e não me deram um analgésico, pessoal. Você já passou por isso ou não? E aí eu, com aquele braço e tal, e toda vez que eu passava ali de frente ao hospital, não vou falar que é o São Sebastião, não, Santo Antônio, e eu não vou falar, eu passava lá, olhava, eu lembrava da cara do médico, que ele chegou lá, olhou para o meu braço e puxou de uma vez. Eu cheguei a desmaiar de dor. E toda vez que eu passava lá, eu lembrava do rosto do médico. E aí, eu lembro que um dia eu falei assim, eu vou perdoar ele. Eu coloquei o nome dele na nota promissória e rasguei. Viu, Daiane? Era uma atitude de fé. Eu lembro um dia que eu falei assim, eu preciso perdoar, porque toda vez que eu passava na porta daquele hospital, que eu olhava, parece que eu sentia aquela dor dentro da minha alma, pessoal. Você imagina, essa parte encostada aqui, e alguém chegar e puxar seu braço de uma vez.
Eu passava, eu lembrava do rosto desse médico. E naquele dia eu abençoei ele até terceira e quarta geração. E eu pensava assim, Deus vai te retribuir em dobro. Mas, pessoal, hoje eu passo lá na porta, daí eu lembro, mas aquilo parece que eu não lembro mais, daquela dor que eu senti naquele dia. Eu falei, eu preciso perdoar. Pessoal, mas foi uma dor tão profunda, que eu lembro que a enfermeira falou assim, doutor, esse menino precisa de um analgésico. Ele olhou e falou assim, esse menino não precisa de nada. Já está com o braço quebrado e já está acostumado. Daiane, tem hora que eu lembro. Tem que pôr o nome dele na nota promissória ou não tem, gente? Ah, não, olha só. E eu lembro que a hora que eu estava saindo, né, lá do hospital, já estava com um braço. Outro, a enfermeira olhou, eu também pus o nome dela na nota promissória e já rasguei. Ela falou assim, não dou 10 dias, você está voltando aqui. De repente eu chego lá. E aí eles foram, me medicaram, e ela falou assim, vai demorar quantos dias para você voltar aqui de novo? Eu falei assim, não vou voltar não. Mas às vezes, pessoal, você lembrar, já viu quando você tem uma cicatriz, que você põe a mão, ela não dói mais? Então perdoar é isso, perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar sem sentir dor. E ele lembrava aqui do que aconteceu. Quer ver outra coisa outro conselho que ele dá? Restaurar relacionamentos estremecidos. Ele fala assim, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz, pois me é útil para o ministério. Quem que foi Marcos? Marcos, em determinado momento do ministério de Paulo, estava ele, Paulo, Barnabé, Tiago. E o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, pessoal? Marcos voltou, porque Marcos ficou com medo. Aí em determinado momento, ali em Atos, Barnabé chega para Paulo e fala assim, Paulo, vamos levar Marcos. Ele falou assim, Marcos não anda mais comigo. E Paulo e Barnabé brigou por causa de Marcos. E aqui no final da vida dele, ele falou assim, traz para mim Marcos. Sabe essa coisa de restaurar relacionamentos na nossa vida? Às vezes relacionamentos que foram rompidos ali, que ele entendia que era algo importante na vida dele. Eu creio que Paulo parou e falou assim, como eu fui infantil. Aprenda a construir pontes e não cavar abismo. Será que eu tenho construído pontes? O que é construir pontes? Quando você constrói pontes, você aprende a atravessar do outro lado. Eu acho tão interessante quando o Salmo 23, né, eu gosto muito do Salmo 23, eu acho que todos nós, quando ele fala assim, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Ah, porque Deus vai me honrar, não. A mesa é lugar de reconciliação. Quando você chama, né, as pessoas para perto, afinal de contas, cada um dá o que tem. O que você tem para oferecer para as pessoas? Eu lembro quando menino, eu gostava muito de ficar sentado, minha tia tinha uma cristaleira, e na cristaleira tinha muitos livros, eu gostava de ler muitas biografias, e ela tinha alguns livros ali de Jacques Cousteau, algumas coisas, e tinha a história da Dona Beija, ali, que era conhecida como a rainha de Araxá e tal, mas na verdade eu acho que ela é de Formigas, da região ali de Formosa, se eu não me engano. E essa mulher ali, ela foi, a Jacinta, né? Acho que é Jacinta que ela chama. Ela foi roubada ali dos pais, tal. Foi vendida por um coronel, por um fazendeiro, e depois ela se tornou uma cortesã. Todo mundo aqui sabe o que é cortesã, gente? É, porque os meninos hoje, todo mundo sabe o que é Facebook, né? Cortesã, vocês sabem o que é? Porque eu perguntei isso lá em Uberlândia. Eu falei assim, ó, quem aqui sabe o que é casa de adobro? Ninguém levantou a mão, gente. Aí eu falei, quem sabe o que é Instagram? Todo mundo levantou a mão. Deixa eu só fazer uma pergunta, quem aqui sabe o que é casa de adobro? Pode levantar a mão, gente, o que é casa de adobro? Só, pessoal. É aquela casa, pessoal, feita de barro, que eles pegavam, não vou falar bosta, né? Pegava fezes de animal, ali de vaca, misturava com barro e coloca madeira e vai lá e reboca
ali é casa de adobro, né? Casa de barro. Então o que acontece, pessoal? Essa mulher ali, depois ela se tornou uma das maiores cortesãs aí aqui do Triângulo Mineiro. Se eu não me engano, até Dom Pedro veio para passar a noite com ela. E se eu não me engano, o maior diamante que já foi encontrado aqui no Brasil, ali de Estrela do Sul, a cidade chama Estrela do Sul por causa do diamante. Hoje não é a maior pedra, eu acho que já está a segunda ou terceira maior diamante encontrado no mundo. Foi encontrado aqui em Estrela do Sul, viu, gente? E aí esse diamante já pertenceu a ela, pessoal. E aí o que acontece? E um dia, ela lá tal, na fazenda ali, no prostíbulo, ela recebeu uma bandeja de prata, que uma mulher foi lá, colheu flores, colheu estrume, pegou xixi de vaca, fezes, colocou na bandeja e mandou entregar para ela com um bilhete. Porque sabia que o marido dela estava saindo com ela. Ela pegou, leu aquele bilhete, pegou aquela bandeja de prata, mandou com que a sua mucama lavasse, foi lá, mandou colher as flores mais bonitas do jardim, fez um laço bem bonito, escreveu um bilhetinho e mandou de volta. Quando voltou, aquela mulher pegou aquela bandeja de prata com um buquê de flores bem lindo, e estava escrito assim: afinal de contas, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Então o que eu tenho para oferecer? Ela podia ter mandado, né, coisas piores para aquela mulher, mas como eu tenho, né, retribuído. Então restaure, né, relacionamentos estremecidos. Quer ver outro conselho? Olha só que interessante. Já vou terminar. Ele fala assim, ó, continuar estudando a palavra. Ele fala assim, ó, quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Pessoal, nós temos a palavra de Deus. Aqui eu estava vendo aqui o começo da reunião, foi o Kevin, ele falando sobre a importância de nós lermos a palavra. Eu não sei vocês, mas eu sou movido à palavra de Deus. Eu não sei, pessoal, até quando nós vamos ter essa palavra nas nossas mãos. Lá em casa deve ter umas 10, 15 Bíblias. E às vezes nós temos a palavra e nós não temos condição. Nós não pegamos, não lemos. Meditamos, pessoal. Meditar na palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus ali, você guarda aquela palavra se torna vida dentro de você. Eu gosto quando fala assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou, também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem a peste, nem a fome, nem a escassez, nem a doença, porque sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais o que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fala assim, eu gosto quando ele fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Antes, não é Deus que justifica? Ah, queridos, é Deus que te justifica. E aqui, para nós caminharmos já para o final, perdoar as pessoas que te feriram. Ele fala: Alexandre o latoeiro. É tão interessante, porque esse homem trabalhava com lata. Lata é aquilo que aparenta ser e não é. Parece que tem brilho, mas não tem brilho. Eu costumo dizer que Alexandre o latoeiro era o crente Denorex. Parece, mas não é. Porque lata, ela parece que tem brilho, mas não tem brilho. É fosco, não é? Ele fala: Alexandre o latoeiro causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Contra a minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso
não lhes seja posto em conta. Ele fala: olha, isso não tem nada a ver. Eu brinco, né? Eu estou com um recém-nascido lá em casa. Às vezes eu brinco, eu falo assim: se eu já fui triste um dia, nem lembro mais. Queridos, é tão gostoso a hora que você acorda e aquele bebê te dá um sorriso, né? Abre aquele sorriso. Eu ia contar um negócio aqui, mas eu acho que isso eu não posso contar porque está gravando. Vou contar. Miriam, eu vou contar aquele negócio. Olha lá, a Miriam já está rindo. Esses dias eu estava brincando com o Dom, pessoal. E aí às vezes eu pego ele assim. E ele tinha sujado a fralda, depois ele sujou de novo, depois ele sujou de novo, depois ele sujou de novo. Aí a gente espera um pouquinho. E eu ponho ele assim, bem pertinho de mim, assim, ponho a cabeça pertinho dele e falo assim: meu filho, vamos fazer ciúme na mamãe? E ele chega aqui, o rostinho aqui perto, ele enfia aqui assim, ó. Eu falo assim: lá, Dom, a mamãe está chorando, ó. E eu ponho a mãozinha assim nas costas dele. Na hora que eu pus as mãos nas costas, estava muito molhado. Eu falei assim: Bruno, ele está suado demais. Ele está muito suado. E aí, como estava muito molhado e a gente não acendeu a luz, eu peguei e pus no nariz. Falei: Bruna! Já saí correndo e enfiei minha cara debaixo do chuveiro. Ela está rindo até agora. É mel! Saí correndo e tal. E a gente olha e você fala assim: você fica triste? Não, eu lembro disso, eu começo a rir. Meu bigode, parece que eu estou sentindo até agora, gente. Parece que gruda, né? Parece que gruda. E aí a gente lembra, tal. Outra coisa aqui, para terminar agora, acho que é o último. Coloca o último aí para mim. Confiar na... Não, o próximo. Confiar na assistência de Deus, mesmo diante do abandono de homens. Homens nos decepcionam, não é verdade? A minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos, mas Deus é por nós, amém? Se você tiver só você e Deus, vocês são o quê? Maioria. E por último, os meninos do louvor podem subir. Encerrar nossa carreira tributando a Jesus toda honra e toda glória. Aqui diz no versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará a salvo para o seu reino celestial, e a Ele a glória pelo século dos séculos dos séculos. Ele diz assim: não importa o que você passar nessa vida, termine glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pessoal, essa semana eu fui impactado com um vídeo. Eu não salvei o vídeo, eu queria ter salvo o vídeo, eu não sei se vocês viram. Uma mãe, ela estava num consultório médico, e aí o médico estava dando diagnóstico do filho dela, e o filho dela foi diagnosticado com autismo. E aí era um adolescente ali, de uns 11, 12 anos, e aquela criança, a hora que ouviu a mãe, começou a chorar na mesa. O menino levantou e começou a cantar e a louvar a Deus. E ele começou a cantar aquela música da Maria Marçal. Quem lembra aí, pessoal? É porque está tocando outra música, eu não consigo lembrar. Hã? Não, não é essa não. Te adorar, essa mesmo. E ele começou a glorificar, a exaltar, e o médico ficou impactado. Começou a cantar aquela canção: te adorar eu me senta. E aquele menino começou a louvar e a glorificar a Deus ali dentro. E a mãe, ela entendeu que homens podem dar diagnóstico, mas a última palavra vem do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Sabe, eu quero te desafiar nessa noite. Esses conselhos que Paulo ele libera sobre a vida de Timóteo, que seja uma bússola para o nosso coração nessa noite, para você que está nos ouvindo. Senhor, nós te louvamos nessa noite, colocamos a nossa vida diante do Senhor, diante do teu altar, porque sabemos que basta uma palavra do Senhor,
e todas as coisas serão mudadas, transformadas pelo poder da tua palavra. Te adorar, Senhor. Sabemos que a tua palavra é escudo, a tua palavra é proteção, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra enche o nosso coração de fé. E que essa noite, Senhor, o Senhor esteja falando ao nosso coração. Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração agora. Talvez você entrou nesse lugar com o seu coração entristecido, com o seu coração cheio de mágoa, de ressentimento, mas deixa o bálsamo do Senhor ministrar sobre a tua vida. Aleluia. Te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Dobre os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair. Dobre os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar, nos afastamos de todo mal, deixamos a iniquidade. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Senhor, nós te louvamos, te damos graça. Obrigado pela tua palavra, a palavra do Senhor que fortalece o nosso coração, a nossa alma. Que nós venhamos, meu Deus, ter um coração sadio, uma mente sadia, fortalecidos pela tua palavra, pela tua presença na nossa vida. Te louvamos, te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe. Eu te espero amanhã às 9h30 e às 18 horas. Que esses conselhos façam parte da sua vida e da minha vida nesses dias, em nome de Jesus. Senhor te abençoe. E não esquece de pegar uma pipoca lá não, hein? E pagar.